Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então neste momento vamos iniciar uma abordagem sobre o livro do Apocalipse, a revelação de João. E claro, o último livro de todo esse estudo. Chegamos aqui ao final de uma grande jornada e é uma imensa alegria ter você aqui conosco participando. Se você não acompanhou todos os vídeos, o convite que eu faço é justamente esse. Reforço aqui na verdade, né? Como eu falei agora há pouco. Vai lá no início, você vai poder acompanhar essa jornada toda. Se você fez a jornada toda e está concluindo aqui, é uma grande alegria estarmos juntos em Cristo, nesses ensinamentos bíblicos, nesse compartilhamento bíblico, para que possamos crescer na fé e na religiosidade. Chegamos então ao livro do Apocalipse. Apenas para que a gente posicione, né? Claro, é o último livro, vocês sabem que nós temos uma estrutura literária, né, no entendimento bíblico, e aqui nós estamos no único livro profético do Novo Testamento. Não esqueçamos, olha o nosso quadro aí, né? O Novo Testamento é dividido em livros históricos, livros sapienciais e o livro profético, que neste caso do Novo Testamento é exclusivamente o Apocalipse de São João. Então o Apocalipse, como o próprio nome diz, né? Ele quer dizer revelação, né? O nome Apocalipse quer dizer revelação. E é uma verdadeira revelação que João recebe, o apóstolo João recebe. Segundo palavras dele, recebe diretamente de Deus, através de anjos que puderam soprar ali nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração,
cada uma das informações que aqui estão. Algo bastante interessante, que a gente não pode perder de vista nunca, é que João, ele era o grande mentor, o grande evangelizador da região da Ásia Menor. Claro que houveram as várias e diversas viagens de Paulo, também por essa região, difundindo e pregando o evangelho. Mas João, como sendo apóstolo direto de Cristo, ele acabava sendo ali um grande mestre, de fato, né? Um grande discípulo que estava trocando cartas, né? Orientando, recomendando, puxando a orelha quando era necessário, mesmo que ele tenha passado tanto tempo preso na ilha de Patmos, na região da Turquia, mas João foi muito ativo ao longo de toda a sua vida, né? Os relatos apontam que ele pode ter passado dos 90 anos de idade. Então, ao longo de todo esse período, ele atuava como um grande conselheiro do evangelho e da evangelização cristã. E o Apocalipse é um livro escrito através de todas as revelações e visões que ele foi recebendo, e tem uma linguagem totalmente figurativa, né? Uma linguagem realmente bastante ilustrada, metafórica, e tinha um objetivo muito claro em ser assim. João precisava dividir mensagens com vários locais da Ásia Menor e também vários locais do mundo àquela época, alertando as pessoas do que estava acontecendo. Então, o grande objetivo do Apocalipse era, através dessas histórias, dessas visões metafóricas, figurativas, em muitos casos até extraordinárias, através dos seus dizeres, João precisava transmitir mensagens sem que elas fossem assaltadas pelo sistema romano. Então, João precisava ter uma linguagem que fosse totalmente diferente daquela linguagem didática e tradicional de uma carta ou de uma epístola orientativa. Ele precisava ter aqui um documento, uma obra que não fosse interpretada pelos romanos. E dessa forma ele faria com que a mensagem, os ensinamentos, as orientações chegassem sem que o sistema se apropriasse delas. Compreendemos agora? Muitas pessoas me questionam ao longo desses estudos, ao longo de toda essa caminhada bíblica, né? Por que o Apocalipse ele tem essa linguagem tão figurativa, né? O que aconteceu com João, né? Qual foi a epifania que aconteceu, né? A revelação que se apresentou a ele para que fosse desse jeito. Basicamente isso. Precisava transmitir mensagens e essas mensagens não podiam ser conhecidas pelo sistema e pelo Império Romano, porque parte de todas as orientações tratavam inclusive da influência que os romanos estavam tentando ter no desenvolvimento da evangelização cristã. Por isso que a linguagem precisava ser essa. E os dois grandes recados, as duas grandes mensagens que o Apocalipse ele pretendia e conseguiu difundir naquela região eram algumas situações muito complicadas que vinham do Império Romano, né? E essas situações elas poderiam derrubar o desenvolvimento cristão, poderiam derrubar a evangelização. Então João, através dessas revelações, ele tenta orientar as igrejas da região, tenta orientar todo o cristianismo que estava em crescimento a tomar um cuidado e uma precaução quanto a essas duas situações. Vamos lá, a primeira delas falava do sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a ação, a atitude de incorporação das culturas. Então, sincretismo religioso é você tentar juntar religiões diferentes envolvidas numa cultura para que as crenças se unifiquem, né? Então, o sincretismo religioso ele poderia pegar o cristianismo, o judaísmo e as crenças romanas, né? O politeísmo romano, e transformar tudo isso numa única cultura religiosa. Então, isso estava acontecendo. O Império Romano, com medo de que o cristianismo e também outros dogmas que vinham da região de Israel, eles pudessem tomar conta, esse sincretismo ele foi sendo tentado e desenvolvido pelos romanos. Né? Olha, já que a gente não pode com esse crescimento, vamos tentar incorporar esse cristianismo aqui nas nossas crenças. Então o Apocalipse tinha como objetivo alertar isso. Dizer às igrejas da região da Ásia Menor: não se deixem levar por esse sincretismo. Segurem a onda. Vamos manter firmes os ensinamentos de Jesus. E um outro motivo, ainda mais específico, é que naquela época onde o Apocalipse, as revelações foram sendo manifestadas a João e ele escreve o livro, havia um imperador chamado Vespasiano. E esse imperador ele estava impondo uma religião imperial.
onde até imperadores que já tinham morrido fossem elevados a deuses ou semideuses, né? E se utilizava muito das terminologias cristãs que estavam sendo difundidas, como Senhor, como Deus do universo, né? Como Senhor de todas as coisas. Então, essa difusão, essa obrigatoriedade de seguir a essas religiões romanas imperiais também era um motivo que o Apocalipse tenta alertar. Nunca esquecemos disso. Apocalipse foi escrito para que João pudesse alertar todas as comunidades cristãs sobre ameaças que eles estavam recebendo. E o Apocalipse ele tinha como objetivo encorajar essas pessoas a defenderem a fé em Jesus, afirmando que apenas em Jesus há a vitória, apenas em Jesus há o alcance do reino dos céus. Então, esse é o grande objetivo e o grande motivo pelo qual o Apocalipse foi escrito. Entendemos agora? Por que tem tantas linguagens figurativas, tantas metáforas, tantas coisas às vezes extraordinárias, né? Dragões, cabeças e tudo mais. São formas de conseguir fazer com que a mensagem chegasse até essas igrejas sem ser interferida. E conseguiu, né? Segundo até o próprio entendimento do Apocalipse, segundo o que nós vivemos na história cristã ao longo desses últimos mais de 2000 anos, o Apocalipse atingiu seu objetivo. As igrejas daquela época receberam a mensagem, compreenderam a mensagem e conseguiram defender a fé cristã. E agora, claro, eu vou dividir com vocês os fatos mais relevantes, ou seja, tudo aquilo que compõe esse livro maravilhoso que é o Apocalipse de São João. E ele começa, claro, com João manifestando que tudo que está aqui ele recebeu através de visões do próprio Deus, através de seus anjos. Mais precisamente através de um anjo, né, que apresentou a ele todas essas visões e tudo aquilo que ele manifesta nesta obra. E logo no início, ele diz ainda que tudo que está no Apocalipse não é palavra dele, é palavra de Deus, né, dita diretamente por Deus. As visões vinham diretamente do Senhor e ele apenas as transcreveu para que elas pudessem ficar registradas e ser comunicadas e divididas com todo mundo. Então, na primeira grande visão, só para que você entenda, o Apocalipse ele é um conjunto de várias visões, né, de várias revelações que foram sendo feitas a João. Então, a gente vai falar dessas várias revelações da maneira mais prática e mais didática possível, para facilitar a compreensão de todos nós. A primeira grande visão que ele recebeu foram mensagens que deviam ser direcionadas às 7 principais igrejas da Ásia Menor naquele tempo. Então essas mensagens, essas visões, elas tinham como objetivo advertir e orientar essas igrejas. Então Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, revelou a João que aquelas igrejas precisavam se defender, né? Precisavam se preocupar com algumas questões e tomar um rumo correto. E se isso não acontecesse, o cristianismo poderia estar em perigo. Mais ainda, né? Não vou nem dizer o cristianismo, até porque nem naquela época nem se entendia a fé em Jesus como cristianismo. Mas basicamente, né, os ensinamentos de Jesus poderiam estar em risco. Toda a sua missão salvadora poderia estar em risco. Então, a primeira dessas igrejas a receber a mensagem, essa advertência, é a igreja de Éfeso. E a essa igreja, a revelação, ela faz um anúncio bem interessante. Ela diz agraciar-se com todo o bem que eles estão fazendo, né? Com toda a defesa contra doutrinas charlatãs. Então, a igreja de Éfeso ela acaba recebendo ali, não um elogio, né? Mas ela é vista como aquela que pode estar praticando as coisas de uma maneira correta. Ela está se defendendo das tentativas charlatãs. Contudo, para a igreja de Éfeso, o Apocalipse, a revelação, faz uma grande chamada, né, para que eles não deixem o amor ser o ponto central da fé. Então, essa é a mensagem deixada e dita para a igreja de Éfeso. Para a igreja de Esmirna, né, que era uma outra cidade, né, onde tinha ali uma comunidade cristã, a profecia cita sobre falsos crentes e espertalhões que estavam se infiltrando na fé para tentar deturpar e corromper vários daqueles fiéis. Então o livro da Revelação tenta fazer aqui uma advertência muito firme. Igreja de Esmirna, se defenda desses falsos crentes e espertalhões. Aqueles que estão nessa comunidade, que têm o coração puro, serão agraciados e terão o seu espírito sempre unido a Deus. Mas aqueles que se deixam corromper
poderão ser levados para o lado obscuro, para o lado das trevas. Para a igreja de Pérgamo, que era outra comunidade cristã da Ásia Menor, a revelação dá uma mensagem muito dura. Possivelmente aquela igreja estava se agarrando a falsos deuses, a idolatrias. Então a mensagem que a revelação, que o livro do Apocalipse traz, é que essa igreja de Pérgamo ela estivesse atenta a essas idolatrias e falsos deuses, pois isso estava tirando as pessoas do caminho correto e que cada um poderia ser julgado conforme as escolhas que fizesse. A quarta igreja, que recebe ali uma advertência, uma orientação do Apocalipse, é a igreja de Tiátira ou Tiatira, depende aí da tradução e da abordagem gramatical que se utilizar. Eu, particularmente, sempre que leio Tiátira, mas algumas pessoas leem como Tiatira por não haver um acento específico na linguagem daquele local. Mas a essa igreja, a revelação, ela diz que quase tudo que essa comunidade fazia era exemplar. A única advertência que se faz é em relação a uma profetisa que estava atuando ali naquela região, de nome Jezabel, e que aquilo poderia ser a porta para que eles se perdessem com falsos profetas. Então, para essa igreja, a orientação era essa. Praticamente tudo que vocês fazem é exemplar. Tomem cuidado com esses falsos profetas e essas falsas doutrinas, provavelmente por essa profetisa que estava tentando interferir na comunidade. A quinta igreja a receber uma orientação, uma advertência, é a igreja de Sardes. E aqui, para a igreja de Sardes, a mensagem é muito dura e punitiva. A revelação afirma que essa igreja estava vivendo um cristianismo falso, longe de todos os ensinamentos de amor, humildade e misericórdia. E que isso é algo intolerável para que o cristianismo, para que os verdadeiros ensinamentos de Jesus possam prosperar. Então essa igreja, Sardes, ela recebe uma advertência mais punitiva para que essas pessoas tenham atenção e se corrijam. A sexta igreja a receber aí a sua orientação, a sua advertência, se fosse o caso, foi a igreja Filadélfia, a igreja da cidade de Filadélfia, também na região da Ásia Menor. Para essa igreja, o que é apresentado no Apocalipse é que ela parece ser a igreja mais atenta às coisas de Deus, a igreja mais fervorosamente ligada e agarrada no amor de Jesus, sendo difundido no seu dia a dia, na sua prática. Então, o Apocalipse faz aí uma menção a isso, que eles continuem, perseverem com essa atitude, pois eles são exemplo e referência para que o desenvolvimento da fé cristã possa acontecer. É dito ainda que para essa igreja, Deus irá prover para que judeus espertalhões possam se afastar da realidade deles, caso eles estivessem tentando interferir ali na realidade de Filadélfia. A sétima e última igreja a receber uma advertência, no caso, e dessa forma bastante dura, é a igreja de uma cidade chamada Laodiceia, uma comunidade cristã, também muito forte, e que estava envolvida ali numa riqueza, num abastamento sem tamanho. A igreja estava se deixando levar muito mais pela riqueza material e financeira do que pela riqueza nas coisas de Deus, no amor, na misericórdia, na palavra, no evangelho. Então aqui, o Apocalipse ele dá um grande chacoalhão nessa igreja, dizendo para que ela entre de volta nos trilhos, pois essa atitude ela causa individualismo e afastamento de Deus. Que as pessoas de fato que ali estão, que têm o coração puro, elas, claro, terão direito e acesso ao reino dos céus. Mas aquelas que se manterem firmes nesse status negativo, nessa busca incessante por riquezas materiais e não pela humildade e pelo amor cristão, essas pessoas realmente elas estão fadadas às trevas. Então Laodiceia recebe essa orientação. Bom, logo após então essa visão e essas apresentações que o Apocalipse faz sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, como nós acabamos de falar de cada uma delas, João revela, ele apresenta que teve uma outra visão, que recebeu uma outra visão do anjo de Deus, e que essa visão ela foi composta por ter visto Deus sentado no trono, com 24 anciãos representando o povo, 4 animais representando a criação, e que tudo isso expressava o poder da criação e a grandiosidade divina. Nessa mesma visão, ele vê Deus sentado no trono, entregando o seu projeto, um grande projeto da sua criação, um livro, nas mãos do próprio Jesus.
o cordeiro imolado. Basicamente nos apresenta essa simbologia, né? Deus sentado em seu trono, os anciãos que representam o povo, os animais que representam a criação, e o livro do projeto, né, do seu grande projeto, sendo entregue ao cordeiro imolado, a Jesus. Este livro compunha-se de 7 selos, e esses 7 selos foram sendo abertos por Jesus nesta visão de João. Sempre, né, que esses selos são abertos e que se refere a Jesus fazendo isso, o Apocalipse ele refere-se ao cordeiro, né? Ele sempre vai utilizando a palavra cordeiro para apresentar uma contextualização e evitar falar muito o nome de Jesus. Como vocês sabem, eu comentei no início, o Apocalipse foi escrito dessa forma, as visões vieram a João dessa forma, para que a mensagem pudesse chegar aos seus destinatários sem ser surrupiada pelo sistema. Então o nome de Jesus ele é pouco escrito, né? Ele é evidenciado especialmente como cordeiro. Então desses 7 selos que estavam presentes ali naquele livro do projeto, a visão, né, nos expressa que 4 deles já foram abertos pelo cordeiro no início, e eles representavam um ciclo negativo pelo qual o projeto passou. E esse ciclo negativo era composto por 4 elementos, um para cada selo, sendo poder, guerras, escassez e morte. Então os 4 dos 7 selos representavam esse ciclo negativo, nesta visão de João. O 5º selo representava aqueles que aderem ao projeto da Boa Nova, ao projeto de Jesus, ao projeto maravilhoso do Reino de Deus. O 5º selo representava isso. O 6º selo representava o dia do julgamento, aquele dia que se compreende como sendo a segunda vinda de Jesus a cada um que crê, que segue e que no momento de sua morte teria de fato uma aproximação pessoal e direta com Jesus, para que o seu julgamento, a avaliação divina sobre a conduta de vida daquela pessoa pudesse acontecer. Então o 6º selo ele fala sobre esse dia do julgamento, que é individual, cada um terá a sua aproximação e o seu encontro com o divino. E o 7º e último selo, ele fala sobre o início de uma grande cerimônia. Ele expressa, representa uma grande cerimônia que abrirá um julgamento fervoroso contra os ímpios. Então, se a gente percebe nessa visão de João, onde Deus está sentado no trono, com 24 anciãos representando o povo, 4 animais representando a criação, Deus entrega esse livro com selos ao Cordeiro, Jesus. Cada selo vai representando algumas coisas. Os primeiros 4 selos, um círculo negativo. Depois, nós teremos selos que representam aqueles que aceitam o segmento e o caminho do Senhor. Também temos o selo que marca o dia do julgamento e o selo que marca a cerimônia do julgamento fervoroso contra os ímpios. Finalizando essa primeira parte da visão. Primeira parte da visão, desta visão de João, se dá com este acontecimento. E na sequência, a visão também apresenta as 7 trombetas que estavam para tocar. E faz-se uma referência como se fosse as 10 pragas do Egito. Então, cada trombeta dessa tocando, ela daria uma mensagem, né? Ela estaria ali enviando um sinal para essa comunidade, para a humanidade, na verdade. Tudo dentro desta mesma visão de João. E na revelação é expresso que as 5 primeiras trombetas que tocaram foram tocadas contra os ímpios, manifestando uma ira contra esses contraventores, essas pessoas que optam e optaram por se afastar de Deus, por negá-lo, né? Por não crer que Jesus Cristo é o verdadeiro divino, por não crer que há um reino de Deus esperando por todos nós. Então as 5 primeiras trombetas elas foram uma verdadeira ira contra essas pessoas. A 6ª trombeta foi tocada para alertar a todos de que há uma alternativa, de que há um caminho, e que todos são convidados a empunhar o Evangelho, a palavra de Jesus, seus ensinamentos, e seguir por uma vida de boa conduta, disseminando e evangelizando pessoas por todo o mundo. Então as 5 primeiras trombetas, uma ira, né, uma manifestação de ira contra os ímpios. A 6ª trombeta, uma alternativa para que as pessoas empunhem o Evangelho e sigam o caminho da Boa Nova. E a 7ª e última trombeta é tocada, trazendo Cristo em definitivo sentado no trono. Ou seja, uma afirmação e reafirmação de que Jesus é o próprio Deus. O começo da visão
que apresentava Deus sentado num trono, entregando o livro ao cordeiro, traz ao final desta mesma visão a última trombeta sendo tocada, onde Deus é Jesus, numa constituição única do Deus vivo e verdadeiro. E após a apresentação de toda essa visão, que se iniciou com Deus sentado no trono até a toque da sétima trombeta, João ele apresenta um resumo do verdadeiro confronto entre o bem e o mal, que acontecem com a chegada do Messias. Então aqui você tem, nessa nova apresentação de João, aqui nessa parte do Apocalipse, a mulher que representa Eva, Israel e Maria, o filho é Jesus, Rei, Senhor e Deus vivo, e o dragão sendo o mal. Em alguns momentos até há a compreensão de que esse dragão ele é comparado ao Império Romano, às suas ações, que mesmo sendo derrotado espiritualmente por toda a pregação de Jesus, esse dragão ele insiste e teima em tentar sempre corromper e destruir aquilo que está sendo construído. Então, nessa continuidade da visão, é dito que esse dragão, ele empoderado como uma besta que sai do mar, ele vai fazendo ainda tentativas de ir massacrando todo aquele cenário em que a visão apresenta. Você tem a mulher, você tem o filho, e esse dragão que saindo do mar, ele vai tentando destruir e deturpar tudo. Reforço, a relação que João nos apresenta aqui, muito claramente, é as tentativas que o Império Romano faz de deturpar, de interferir, de fazer com que esse cenário pós-Cristo não exista. Então, essa visão que João recebe, que ele manifesta nessa parte do Apocalipse, está tentando dividir com essas igrejas, com todas essas pessoas, com todos esses cristãos fervorosos que defendem a fé, resistência. Por mais que o dragão e a besta estejam ainda ativas e tentando deturpar, tentando afastar a mãe e esse filho do seu caminho natural, vamos resistir, Vamos segurar esse império para que ele não consiga destruir e deturpar a fé cristã. E ainda ao final dessa visão, talvez uma referência aos imperadores romanos que estavam se sucedendo, João ainda fala sobre uma segunda besta que viria para tentar arrasar com tudo. E ele sempre deixa muito claro, claro, através das suas metáforas e dessas linguagens figurativas, que deveria haver a resistência, que independente da besta ou do dragão que estivesse ali, a resistência deveria acontecer. Então essa é mais uma visão apresentada por João. Como vocês percebem, o Apocalipse é uma somatória de diversas visões. Nós tivemos aquelas primeiras falando das 7 igrejas, depois aquela falando de Deus no trono, entregando o livro a Jesus. Agora nós tivemos essa visão da besta, da mulher e do filho, do dragão no caso, com a besta, a mulher e o filho. E vamos seguir para outras visões que o Apocalipse nos apresenta. Então, na continuidade do Apocalipse, João recebe uma nova visão. Ele apresenta o Cordeiro e seus 144 mil marcados como seus seguidores. Se a gente fizer uma referência direta, estamos falando de 12 mil vezes 12. Talvez, claro, uma referência aos apóstolos e, anteriormente, uma referência às tribos de Jacó, às tribos de Israel. Então, a visão é iniciada falando sobre isso, falando que Jesus está com esses 144 mil que são seus. E mais uma vez reforçando, eu aqui estou citando Jesus. O livro Apocalipse fala o Cordeiro. Lembra que eu comentei? Sempre que se refere a Jesus, se refere ao Cordeiro, para evitar que a mensagem fosse compreendida pelos romanos. E nessa visão, na continuidade dessa visão, onde o Cordeiro está com seus 144 mil, alguns anjos aparecem manifestando alguns acontecimentos. Então vamos a eles. O primeiro anjo, ele anuncia o evangelho eterno, a palavra de Deus, ou a palavra do Deus vivo, que está permeando no meio de todos. Então o primeiro anjo, ele faz um grande anúncio do evangelho. O segundo anjo, ele apresenta e aparece destruindo a Babilônia, como se ele estivesse colocando por terra todo tipo de idolatria, já que a Babilônia foi um dos locais historicamente conhecidos por muitos e muitos deuses idolatrados. Então o segundo anjo destrói a Babilônia, colocando por terra a idolatria. E um terceiro anjo pregando uma aversão à tirania e aos poderes usurpadores. Então, nessa visão de João, apenas para reforçar, nós temos o Cordeiro com seus 144 mil seguidores, que ele chama de seus. Temos também 3 anjos aparecendo.
um deles pregando o evangelho, um segundo destruindo a Babilônia e um terceiro pregando uma aversão aos tiranos e ao seu poder usurpador. E claro que essas visões desses anjos, elas estavam transmitindo mensagens, né? Elas estavam compartilhando com os cristãos, eles tinham que ter o evangelho em mãos, se afastando das idolatrias e, claro, também não se corrompendo pelos poderes tiranos. Na continuação dessa visão ainda, João apresenta, né, expressa o que ele vê, que é Jesus no alto dos céus, realizando um grande julgamento, né, fazendo ali uma grande separação entre os merecedores ou não do paraíso. Isso tudo ainda dentro dessa mesma visão. Afirmando que o julgamento é algo pessoal. Cada ser diante de Jesus, no seu dia, nessa segunda vinda que Jesus causa e proporciona para cada um daqueles que buscam o reino dos céus, Jesus faz essa grande separação, e que isso é algo individual, particular, que acontece apenas entre Deus e o julgado. E nesse contexto, em continuidade a essa visão, João também apresenta que vê no céu 7 anjos e 7 pragas, né? Exemplificando que o julgamento que acontece, ele acontece tanto para os bons como para os ímpios. Que os bons seguidores do Evangelho, seguidores dos ensinamentos de Jesus, eles têm ali os anjos como seus acompanhantes. E as 7 pragas, elas estão também presentes para aqueles que não são merecedores. Algo bastante interessante que faz parte da visão é que há, junto aos 7 anjos, taças que os acompanham. E essas taças, elas representam uma abertura para o arrependimento. Então, os 7 anjos que conduzem as almas julgadas para o reino dos céus, eles contêm ali suas taças nas mãos empunhadas, para que as pessoas que por acaso não forem merecedoras, mas se arrependem, se convertem e desejam fielmente e verdadeiramente entrar no reino dos céus, elas ainda têm essa última opção, elas ainda têm misericordiosamente uma chance de curvar-se e reverenciar-se aos ensinamentos de Jesus. A mesma visão diz que a maioria desses homens, eles não aceitam isso, preferem ficar no lado do mal, preferem ficar com as pragas. Tudo isso complementando esta visão. Ainda numa sequência dessa visão, João ele faz uma referência a Roma e seus líderes, né? Fazendo, claro, uma comparação ao que era a Babilônia antes e que hoje, possivelmente, Roma é a Babilônia, quando eu digo hoje, naquele momento em que eles estavam praticando e disseminando o Evangelho. Nesse tempo pós-Cristo, que Roma estava se comportando como a Babilônia, sendo ali uma verdadeira Babel, onde tudo acontecia, todo tipo de maldade, todo tipo de impureza, todo tipo de impiedade. Roma era o grande centro que atraía esse tipo de conduta e esses líderes que muitas vezes direcionavam para confrontar o bem. Então, João, através dessa visão, ele cita que Roma acaba sendo o resumo e o reduto de todos aqueles que acabam seguindo o caminho das pragas. Olha só que coisa interessante. Como as mensagens do Apocalipse, elas foram firmes e foram muito diretas, mesmo estando em meio a essa linguagem metafórica e figurativa. Então ele faz essa referência, cita vários e vários imperadores e suas atitudes e suas posturas, tudo para que essa visão ela pudesse, de fato, ensinar e alertar as pessoas sobre esse mal. Há um julgamento, há os anjos e há as pragas, e há as taças que possibilitam uma abertura para a conversão. E aqueles que estão direcionados às pragas, eles acabam vindo desses centros maléficos, como no caso era Roma e seus imperadores à época. E em sequência a essa visão, João relata a vitória de Jesus, do Cordeiro, como cavaleiro que utiliza o Evangelho como a verdadeira espada que vence toda e qualquer manifestação do maligno. Então a visão ela vai sendo complementada com todos esses símbolos, sempre encorajando e orientando as comunidades cristãs de que a vitória em Jesus é sempre alcançada, independente dos desafios, independente de todas as questões externas que possam pressionar e usurpar esse povo, a vitória em Jesus sempre é alcançada. Em meio a todas essas visões, a todas essas revelações e acontecimentos, a mensagem de João ela é muito pesada, ela é muito forte e muito clara, de que o julgamento
ele não é arbitrário, né? Ele não é algo de fato coletivo até mesmo. O julgamento ele é individual. A presença de Jesus, a presença de Deus com cada pessoa, né? Com cada ser no momento do seu julgamento, ela é algo muito particular. Ela é um encontro de fato que vai ter uma grande definição e decisão. Isso tudo, claro, conforme as manifestações apresentadas neste livro maravilhoso, nessas visões que ele foi recebendo. Todos têm a possibilidade de alcançar e de conquistar um novo céu. Todos aqueles têm a possibilidade de adentrar ao reino dos céus. E de acordo com as visões, com todos esses ensinamentos do Apocalipse, isso, claro, vai depender das manifestações da conduta de cada um. E por fim, já no final do livro, já no final dessa obra maravilhosa de João, ele se depara com uma visão que expõe todo o plano de Cristo, né? Eu até fiz aqui algumas anotações para dividir com vocês e vou colocar também aqui essa referência para que todos nós recomeçar em Deus com pecados perdoados e liberdade espiritual. Este é o plano de Cristo. Recomeçar em Deus com seus pecados perdoados e liberdade espiritual. Uma nova vida àquele que crê, né? E de uma forma muito maravilhosa, muito bonita, o que o João está dividindo conosco através das visões e de toda a reflexão que lhe é apresentada. Que o pecado ele é inerente ao homem. O pecado ele vai acontecer e está acontecendo diariamente na vida do homem. E que o plano de salvação de Jesus inclui o pecador. Inclui este pecador, inclui essa pessoa que mesmo pecando se converte e segue Jesus. Mesmo com suas falhas e erros, há misericórdia para aceitá-lo. Jesus não está em busca do ser perfeito, está em busca do ser que se converte aos ensinamentos com humildade e amor, mesmo que ele tenha falhas. Esse é o ensinamento e a mensagem final que João nos apresenta, que eu acho fantástica e maravilhosa. É uma verdadeira visão que ele recebe para nos expor isso. Deus é o início e Deus é o fim. Ou seja, Deus é o início e o fim para cada um. Não apenas para os tempos, mas para cada um. Eu, como um ser, como um ser humano, você aí do outro lado, o que o livro nos apresenta é isso. Deus é o nosso princípio, Deus é o nosso fim, independente daquilo que nós praticamos. Se há a conversão e o atendimento aos seus preceitos, seus ensinamentos, todos estamos convidados a acessar esse reino eterno. E ao final dessa revelação, de todas essas revelações no caso, mas a última de todas elas, é um anjo mostrando a João a cidade de Jerusalém, dizendo que aquela cidade ela seria o centro de toda a disseminação do Evangelho. A partir de Jerusalém, tudo que deve ser feito e pregado parte daquele centro, daquele ambiente, daquele local que recebeu tantos e tantos profetas, recebeu inclusive Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e foi para seu reino, sua morada celeste, a partir daquela cidade. E que a partir dali, a boa nova deve, claro, espalhar-se por todo o mundo, como uma verdadeira água viva que jorra e que se dissemina pelo meio de todos. E com essa última visão, que o anjo mostra Jerusalém, encerra-se o Apocalipse. Encerra-se também nosso estudo, nossa jornada, todo esse caminho que nós percorremos juntos, da Bíblia em resumo. Finalizando aqui com o Apocalipse, nós vimos, e reforço, um livro extraordinário. Muitos entendem e interpretam o Apocalipse como um conjunto de visões, às vezes desgarradas, talvez visões meio alucinadas e alucinantes de João. Ao contrário, como vocês puderam ver, João ele recebeu diversas visões, recebeu diversas revelações que tinham coerência, que tinham uma estrutura e uma mensagem muito firme. Lembra que a gente falava no início? O sincretismo religioso precisava ser afastado e também aquelas crenças romanas que fazia com que os imperadores eram vistos como deuses para afrontar o cristianismo precisava ser freada. Então, as revelações aconteceram, João colocou todas elas no papel e o Apocalipse hoje é uma obra maravilhosa que envolve e permeia a vida de muitos, milhões e bilhões ao longo da vida, ao longo da história. Finalizando assim essa obra magnífica, maravilhosa, para muitos sagrada, para outros não, que é a Bíblia. Independente da sua crença, como eu sempre falo aqui, independente dos seus conhecimentos, das suas doutrinas religiosas, e mesmo que você não tenha um doutrinamento religioso, não tenha um caminho espiritual a seguir, não há problema.
O conjunto bíblico, ele é fantástico por revelar para nós não apenas o entendimento da fé cristã judaica, em uma parte, mas também uma parte da história da humanidade que, de forma muito rica, nos é apresentada por esses 73 livros. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que você possa ver e rever esse conteúdo várias vezes, compartilhar com as pessoas que você gosta, para que a palavra de Deus, para que a Bíblia possa estar presente no dia a dia, não apenas seu, mas também das pessoas que te rodeiam. E os ensinamentos de Jesus, mesmo para aqueles que não creem religiosamente, de forma sagrada em Jesus, mas que os ensinamentos eles possam sim ser absorvidos por toda e qualquer pessoa. Humildade, amor, serviço ao próximo. Essa é a grande herança que ele nos deixa todos os dias. Eu sou Maurício, espero que você tenha gostado. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta e fica aqui o meu carinhoso, fraterno e espiritual abraço. Tchau, tchau.